Olá, tudo bem? A graça e a paz, estamos aqui para mais este devocional e nós temos falado sobre como você pode ganhar fé, condicionar sua fé, guardar sua fé. E já falamos em primeira instância que isso vai acontecer quando você ler a Bíblia, em segunda instância, isso vai acontecer quando você praticar a palavra, e hoje eu quero falar em terceira instância, confessando a palavra. Então essa é a forma que nós vamos ver hoje, que você vai poder ganhar fé e avançar. E essa fórmula, ela é muito rica e ela merece, num dos momentos, um grande tempo para nós aprendermos sobre confessar a palavra. Eu quero ler o texto que está aqui diante de mim. Na verdade, são dois textos. Eu vou ler os dois. O primeiro está em Romanos, capítulo 10 e verso 10. O segundo está em Marcos, capítulo 11, verso 23. Então vamos ler primeiro Romanos 10, 10, que diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia, aleluia. Então a confissão da palavra de Deus, da palavra de Deus também gera fé. A confissão da palavra de Deus também gera fé, o que por sua vez fortalece aquele que confessa. A obra de Deus na sua vida, ela é algo que envolve muito a fala. O silêncio, ele tem o seu lugar quando se relaciona com homens, mas quando se relaciona com Deus e com o mundo espiritual, é o momento em que você precisa abrir a boca. Então, falar e obras de Deus é algo muito junto. Eu tive uma experiência com a confissão da palavra de muitos meses e eu vi uma obra de Deus linda acontecendo há muitos anos atrás. Eu era até novo no meu casamento. Então, a carta que Paulo escreve aos Romanos, ela diz que a salvação é para aquele que confessa, Romanos 10, 10. Ou seja, uma pessoa só pode ser salva se ela abrir a boca e confessar a Jesus. Então, o Senhor salva mediante a fé, só que essa fé te leva a falar. Pouco antes, Paulo diz: se com a tua boca confessares, qual o resultado disso? Serás salvos. No verso 9, Romanos 10, 9. Para ser salvo é necessário abrir a boca e declarar: eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que Ele ressuscitou e que Ele me salva agora. Se você confessar isso diante dos homens, diz a Bíblia, você será salvo. Então não há como ser salvo em silêncio. Você pode até ter uma experiência de convencimento, de convicção, mas você não foi salvo genuinamente, não herdará os céus, se não abrir a boca e confessar. Então o texto bíblico, ele diz: se o coração crê, se com o coração crê, se com a boca confessar. Essa é uma dupla inseparável. Não adianta só o coração crer, a boca tem que confessar. Por outro lado, não adianta só a boca confessar, o coração tem que crer. Então as duas coisas caminham juntas. Jesus disse: se você crer e disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, assim será. Lá em Marcos 11, 23, que foi o outro texto que nós lemos. Então é preciso dizer ao monte, é preciso abrir a boca. Não há como ter espiritualidade em silêncio. Devemos evitar falar coisas erradas, mas das coisas certas que edificam, devemos falar o tempo todo, devemos falar o tempo inteiro, confessar a palavra
edifica, enche o coração de fé, enche o ambiente de fé. Não que a sua palavra humana tenha poder, não, ela não tem. Ela tem um pequeno resultado na sua vida. A palavra que nós temos que falar é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem muito poder. Ela é que deve estar na nossa boca. Ela é que tem um poder miraculoso. Aleluia, aleluia. Agora é claro, eu estou falando de confessar a palavra. É entre você e Deus, porque tem pessoas que viram extremistas. Extremista. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada. Uma senhora estava onde ônibus perto de um parque, e ali estava uma mãe com uma criança. E então a criança começou a querer subir na árvore. E aquela senhora então olhou e falou: desce daí, você vai cair. A mãe da criança olhou para ela e repreendeu ela, falou: tá amarrado em nome de Jesus. Não diz assim com a minha filha, porque se você falar assim, ela vai cair e vai ser culpa sua. Então a senhora ficou ali sem saber. Ela só queria alertar que uma criança subir em cima de uma árvore é um caminho certo de que ela vai cair e se machucar. Mas aquela irmã pensou que ela estava profetizando, e ela então, no seu extremismo tolo, respondeu com aquela mulher: está amarrada em nome de Jesus. Minha filha, em nome de Jesus, não suba na árvore. E ela acreditava desse jeito no poder da palavra. E é algo muito ridículo que alguns irmãos fazem com esse extremismo todo. O Senhor Jesus disse: entre no quarto, em secreto, teu pai está lá te ouvindo e ele vai te abençoar. Então pega a sua Bíblia lá no seu quarto e confessa ela. Confessa a palavra. Você sabe, confessar a palavra é algo até muito gostoso, muito leve, você relaxa. A gente chama isso de orar-lê. Existe orar-lê e existe ler, orar. Os dois é diferente. Orar-lê é como se você estivesse degustando a palavra. Então você pega aqui esse texto de Romanos 10:10, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a respeito da salvação. Então você começa: porque a minha boca, eu peguei a minha boca nessa hora, e eu vou confessar. Senhor, eu vou confessar aquilo que está no meu coração. E o meu coração diz que ele crê. O meu coração creu. O meu coração é seu. A minha boca está confessando a ti, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eu confesso que tu és o meu Salvador. Tu és o meu resgatador. Tu és aquele que veio e me escolheu, eu não merecendo. Então a minha boca eu confesso: Jesus, Jesus. Veja, é deleite, é delicioso. Você pode fazer isso por horas, com outros versículos, até esse não é tão apropriado para orar ler. Agora o ler orar é o contrário. Você vai lendo e fazendo declarações. Então vamos pegar aqui Marcos 11:23 e fazer um ler orar. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará assim que diz, assim será com ele. Eu creio e eu declaro, eu não duvido, e antes eu falo diante do Senhor. Montanha, a montanha que tem instalado contra este retiro espiritual que vamos fazer, eu declaro: lançada seja no mar, levanta-te e vá para o mar. Não estará diante de nós, não estará diante das pessoas que estarão envolvidas. Ergue-te e lança-te no mar. Não duvidamos, nosso coração está crente, a nossa fé está firme e nós cremos nisso que estamos falando, e assim será. Chegará o dia e nós veremos a glória de Deus neste evento. Você percebeu a diferença? No primeiro caso, eu peguei a palavra para desfrutar, orar-lhe. No segundo caso, eu peguei a palavra para declarar sobre um retiro espiritual que nós vamos fazer, chamado encontro. E assim,
você não pode usar, você não consegue usar no ler orar todas as palavras do texto. Então você vai lendo. E assim, quando você pega uma que tem como fundamentar a sua oração, aí você vai lançando várias declarações. E também você pode louvar a Deus dessa forma, muito poderosamente. Você, com a palavra de Deus, você consegue entender a palavra, louvar a Deus e orar. A palavra de Deus é tremenda, é por isso que ela pode encher-nos de fé. E assim você consegue confessar a palavra. Amém? Vamos orar. Pai Santo, ensina-nos. É um pequeno devocional de pequenos ensinamentos. Derrama sobre nós gotas de graça a cada dia. Acrescenta a cada dia graça sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha dar versículos poderosos para esses irmãos, para essas irmãs, para eles poderem declarar sobre suas vidas no nome de Jesus. Amém. Tenha um dia maravilhoso.